Galera, acontece que Fernanda acabou flagrando na central do líder, juntamente com o Rodriguinho. Ela até chamou o Rodriguinho para isso, uma conversa entre Alane, Bia e Davi, né? E as meninas estavam convencendo Davi, mandando Davi quase que virar inimigo de Fernanda, Rodriguinho e Pitel. Olha o que aconteceu, gente. Alane, Bia e Denisiane estão numa situação de rivalidade contra o quarto gnomo. Elas já compraram a briga, já é isso mesmo, a rivalidade. E elas sabem que Davi tem um confronto muito grande com o Rodriguinho, né? Elas sabem disso. Então o que é que elas fizeram? Elas já começaram de conversar com Davi, sabe? Meio que tendo conversa, isso, aquilo. Em contrapartida, a Fernanda, que estava na parte de baixo, com coisa, viu eles conversando. E aí o que é que ela fez? Ela subiu, chamou o Rodriguinho, falou, vamos ver um papinho interessante que tá acontecendo ali, que eu tô achando uma coisa. Aí o Rodriguinho foi. Chamou o Pitel também, só que o Pitel falou que já sobe. Daí, quando chegou lá em cima, ela ativou a central do líder rapidamente e botou a câmera focada na conversa que estava rolando na área externa entre Alane, Davi e Bia. Daí, então, foi ouvido o seguinte. Bia falou que essa história de Fernanda aí, que ela não vai pedir desculpa pra Fernanda não, que ficou assim de consciência pesada e tudo, ficou pensando, mas o coração dela tá falando que não devia pedir desculpas, que ela tá certa. Davi falou que ela devia fazer o que o coração dela tá mandando, para depois não ficar se arrependendo pelas suas escolhas. Daí acontece que a Alane falou que Davi deveria se juntar a elas nesse momento. Davi então perguntou o que ela estava querendo dizer com isso. Bia então concordou falando que sim, que assim como Davi é inimigo de Rodriguinho, elas também são inimigas de Fernanda, que é aliada de Rodriguinho. Então, se eles se juntarem agora contra o quarto gnomo, será o melhor para fazer um por um cair. Davi ficou calado e pensativo. Fernanda falou, olha isso, tá recrutando ele para ir contra a gente. Aí Rodriguinho falou, mas ele já é meu inimigo, pô. Se ele se junta com elas ou não faz diferença pra gente. E aí Davi falou, olha, para falar a verdade, se vocês tivessem dito isso antes para mim de ter acontecido tudo isso, eu teria todo o prazer do mundo de me juntar a vocês. Porém, eu vi várias coisas acontecendo comigo aqui, de não uma ou duas pessoas virem pra cima de mim. Eu vi várias pessoas vindo pra cima de mim. Vocês não foram uma delas, mas eu vi várias outras pessoas vindo pra cima de mim, falando vários absurdos pra mim. E chegou em momentos assim, que eu tava brigando sozinho, que eu precisava de uma ajuda, de uma mão amiga, e eu não vi ninguém fazendo isso por mim. Não vi. Não tô dizendo pra vocês que vocês tinham obrigação de fazer isso ou não, mas era uma briga minha e eu entendi que eu tinha que lutar. Agora é a briga de vocês e é vocês que tem que lutar. Não tem como eu ir junto com vocês nessa, porque vocês não vieram comigo. Daí então acabou o tempo e Rodriguinho e Fernanda ficaram chocados com a resposta de Davi. E Rodriguinho falou que talvez tenha se equivocado a respeito de Davi e ele é bem mais inteligente do que ele pensa. E Fernanda falou que também viu isso acontecendo, que essas palavras aí de Davi foram pesadas e que realmente as meninas deviam repensar sobre o que elas falam. E ela falou que ficou agradecida de não ter colocado Davi como alvo e nem ter dito que ia votar em Davi, porque senão ia ficar parecendo falso agora. E aí eles ficaram conversando a respeito do que ouviram e Fernanda ficou ela tá assim, Fernanda tá meio que em dúvida no seu voto, né? Ela tá pensando. No começo ela pensou em Denisiane, só que com Matheus ganhando o anjo, ela tá pensando que Matheus vai imunizar Denisiane, então ela pode botar a Alane ou Bia. E aí ela tá assim, nesse negócio. Aí o que é que acontece, gente? A resposta de Davi eu achei muito boa. Na verdade, eu achei perfeita, sabe por quê? Porque ele poderia muito bem entrar nesse grupo aí. Mas eu já vi Davi tentando entrar em grupos muitas vezes. Na verdade, ele falou até com Denisiane isso. Sobre se formar um grupo. Sobre poder entrar no grupo deles aí. O que é que Denisiane falou? Você pode ir lá, mas a gente pode conversar com você, mas nada de grupo. Nada de ser aquilo. Eu vi Denisiane falando isso. E aí ele falou, você também não vai ter prioridade de ninguém. Deixaram muito claro isso para ele. Então, ele chegar, e agora que tá, né, lá no momento de briga, e elas estavam querendo mais uma pessoa ali como aliado, elas vendo isso, o que é que acontece? Ele chega e aceitar, fica parecendo que
ele tava na mão delas o tempo todo, sabe? Fica parecendo que ele poderia, elas poderiam recrutar ele sempre que quisesse. Como se fosse, eu não vou querer esse cara agora não, mas depois, mais tarde, talvez, quando eu tiver com vontade, ele vai estar sempre aqui. Aí é fácil, né? Eu acho esse tipo de pensamento muito, muito errôneo. Então, eu gostei da atitude de Davi, das palavras de Davi. E apesar de eu não odiar nenhuma das duas jogadoras, nem Bia, nem Alane. Posso achar um pouco chatinha, assim, Bia de vez em quando, um pouco chatinha Alane, mas pelo menos elas estão jogando, sabe? Estão ali na briga, estão fazendo coisas, e já dá pra dizer que não são plantas, diferente de outras pessoas como Leite, Giovana, Raquel, essas daí, elas não estão fazendo nada, gente, não estão fazendo nada. Estão muito planta. Sabe quantas pessoas querem entrar no BBB? Quantas pessoas fariam e ia fazer acontecer nesse BBB? Seria milhares de pessoas, milhões de pessoas fariam acontecer. Aí essas mulheres, essas meninas entram no programa e não fazem nada. Não fazem nada. Em um mês de programa, elas não fazem nada, gente. Raquel, eu falo esse nome, a gente até tem que pensar duas vezes para tentar lembrar quem é. Quem é que é a Raquel mesmo? A gente fica pensando. Lady também, Lady até tenta assim forçar uma briga aqui e ali, mas sabe, não encaixa, não é briga dela, não é coisa dela, sabe? E aí vem Giovana com a perna quebrada, Giovana da perna quebrada, da perninha, Giovana da perninha. A grande coisa que ela fez foi o quê? Giovana não fez nada. Giovana não fez nada. Diferente de pelo menos essas meninas já brigaram, a Alane já tretou com Fernanda, sabe? Bia ali também, ela tá ali em cima, ela discutiu, aí tem a Denisiane também, não dá pra dizer que ela faz muita coisa, né? A Denisiane não faz nada também. Poderia botar a Denisiane como uma dessas meninas aí fácil, mas pelo menos ela tá ali junto das outras ali, dizendo que é junto com, só as fadas, isso aquilo, mas tá lá. Gente, pra mim, nem que seja pra errar, você tem que fazer alguma coisa, porque pessoas que erram são lembradas, porque pelo menos fez algo e errou, tentam fazer algo. Plantas são esquecíveis, ninguém lembra. Se eu falar um nome assim, vocês sabem quem é Bruna do Big Brother, que foi Planta, a ex-mulher de Ludmilla, se não me engano, foi Planta. Ninguém lembra, ninguém vai lembrar de pessoas assim. Então eu prefiro que a pessoa erre tentando do que acertar fazendo nada. Sabe? Acertar fazendo nada, sendo planta. Nossa, o que a pessoa fez? Já não fez nada não errou, não foi cancelado, não fez nada. Aí, pra mim não dá. Então, por isso que eu gosto da tentativa dela, mas elas receberam o que mereceram.